capítulo 20, a partir do primeiro versículo, meus irmãos. Diz a Escritura: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar. Ó Senhor amado, fale ao nosso coração, Senhor, nesta manhã, que a sua palavra bendita seja compreendida por nós, Senhor, em relação a este mandamento que estamos estudando. E abençoa também essa série de estudos nos 10 preciosos mandamentos, nos ensina a sua vontade, nos faz crescer nela no Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor, e para a sua glória, para o seu louvor, para o nosso bem eterno. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Eu convido vocês, meus irmãos, a pegarem, né, o programa de culto e vocês acompanharem na pergunta no ponto número 8, que é este momento, né, sobre a aula da EBD, o estudo do 7º mandamento, parte 3. Hoje é o terceiro estudo desta série no 7º mandamento. E essa pergunta 125, nós vamos estudar hoje com a graça de Deus, juntamente com os versículos. E se não der tempo de ler todos, mas não são muitos, acho que vai dar tempo. Mas se caso não dê tempo, os irmãos depois leiam. Nós estamos, irmãos, estudando o 7º mandamento. Qual é o 7º mandamento? O 7º mandamento está no versículo 14. Não adulterarás. Não adulterarás. E o Catecismo Ortodoxo, na pergunta anterior que nós estudamos já, ele fala assim, olha, nós vamos estudar hoje a pergunta 125. Pois bem, na pergunta 124, na pergunta anterior, o Catecismo Ortodoxo ele fala assim: o que Deus exige de nós no 7º mandamento? Aí a resposta: Deus condena toda impureza sexual. Portanto, nós devemos detestá-la completamente. Devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros. Mas no primeiro estudo, eu falei para vocês, irmãos, que em relação... Veja, este mandamento, portanto, trata da questão da sexualidade. E no primeiro estudo, eu mostrei para vocês que as Escrituras, elas mostram 3 formas de tratar a sexualidade que existe no mundo, assim, de uma forma bem geral. A primeira forma está em Romanos capítulo 1.
onde a sexualidade ela é liberada. E os homens chegam a cometer aberrações nessa área. E as Escrituras também falam disso no Antigo Testamento. Quando você tem ali o capítulo 18 do livro de Levítico, aí Deus diz assim, olha, essas práticas pagãs vocês não vão fazer. E ali Deus cita algumas coisas, a Escritura é muito cuidadosa, né? Ela não é assim explícita, porque são coisas absurdas, mas ela vai citando ali e vai mostrando que dá para entender o que a Escritura está se referindo. E então essa maneira que vai assim, é a negação de Deus e que vai caindo na imoralidade, conforme diz lá o capítulo 1 de Romanos. Essa é uma maneira pagã de lidar com a sexualidade. Inclusive no meio religioso, existiam, há tempos antigos, cultos onde se usava a sexualidade, prostitutas e assim por diante. Então fazia parte do culto, da religião dessas culturas pagãs. Mas existe uma segunda maneira de lidar com a sexualidade que também é errada, que é a que está lá em João capítulo 8, que é a maneira do moralista e do religioso. Então, são aqueles homens que pegam uma mulher em flagrante adultério, vocês conhecem a história, né? E levam para Jesus e dizem assim, olha, essa mulher, nós a pegamos em ato de adultério e a lei de Deus mostra que ela deve ser apedrejada. Então, é a do moralista e do religioso hipócrita, porque aí Jesus não responde logo, mas eles insistindo com Jesus, aí então Jesus, que tinha ali, estava escrevendo alguma coisa na terra, se levanta e diz para eles aquela célebre frase que todo mundo conhece, né? Qual é? Aquele que não tem pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. E ninguém jogou. Ninguém jogou. Com essa frase, Jesus está dizendo assim, vocês são hipócritas, porque o adultério está no coração de vocês, e vocês encobrem com a religiosidade hipócrita de vocês. Então, é a religiosidade hipócrita que combate aparentemente a imoralidade, mas só põe para baixo do tapete. A religião sem Cristo, a religião, preste bem atenção nisso, eu quero enfatizar bastante esse aspecto. A religião sem Cristo não trata da imoralidade, ela apenas encobre. É por isso que muitas igrejas, inclusive muitas igrejas, isso acontece muitas vezes, nas igrejas mesmo, porque esse tipo de religiosidade, os evangélicos não estão isentos, as igrejas não estão isentas. Existe a hipocrisia nesta área, em que as pessoas não tratam disso verdadeiramente, mas vão jogando para baixo do tapete, vão lidando com isso com hipocrisia, irmãos, e com legalismo, e não com verdade, com sinceridade, com confissão, com arrependimento. Mas existe a terceira maneira, que é a maneira do Evangelho de Jesus, para tratar dessa questão sexual, que está lá também em João capítulo 8. Jesus, então, depois que todo mundo vai embora, Jesus olha para a mulher e pergunta para ela, mulher, ninguém te condenou? E o que ela diz para Jesus? Não, Senhor, ninguém. Aí Jesus responde para ela, eu também não te condeno. E depois, vai e não peques mais. Então, o que é isso? É o Evangelho, é a graça. Jesus veio salvar adúlteros, Jesus veio salvar os fornicadores, Jesus veio salvar aqueles que têm pecado nessa área sexual. Jesus veio perdoar e Jesus veio libertar. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a única maneira, meus irmãos, de lidar com a questão do pecado sexual. Então, nós não podemos esquecer isso quando nós vamos tratar deste mandamento, porque quando a pessoa, então, ela crê em Jesus, não é que ela não vá ter problemas nessa área, mas ela tem agora a graça de Jesus, o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, não para encobrir, não para mascarar, mas para ir a Cristo, confessar os seus pecados, as suas fraquezas, e com a graça dele se levantar e vencer esse pecado, e viver uma vida pura. E eu disse para vocês que é uma troca de amores. A sexualidade também se torna um ídolo. E eu disse também para vocês lá atrás,
que na medida em que as pessoas elas idolatram alguma coisa, elas se tornam escravas dessas coisas, dessa coisa. Então, quando elas idolatram dinheiro, por exemplo, elas se tornam escravas do dinheiro. Quando elas idolatram sexo, elas se tornam escravas do sexo. Então, elas amam e elas vivem e elas adoram aquilo, mas a partir do momento que elas amam Jesus, o dinheiro, a sexualidade, todas as coisas que são boas, não é que isso esteja mal em si. A sexualidade não é uma coisa má. Jesus nos criou seres sexuais, mas agora isso vai ser usado em pureza e dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que o Senhor ordenou, mas não de maneira religiosa, hipócrita, legalista, ou liberando como fazem os pagãos, mas indo a Cristo e levando as nossas fraquezas, pedindo perdão e amando cada vez mais ao Senhor. E é uma troca de amores em que agora aquilo que antes me dominava, Jesus, o apóstolo Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Então, veja, ele faz um paralelo. O Espírito Santo domina o vinho também, só que o Espírito Santo domina edificando e o vinho domina destruindo. Assim também a sexualidade, todos os pecados. Então, quando o Espírito Santo domina, eu sou liberto da destruição. O poder de Deus vem sobre mim. Eu sou fraco, eu tenho as minhas fraquezas, temos as nossas debilidades, inclusive nessa área sexual. Mas em Cristo Jesus, pelo poder dele, olhando para ele, confiando nele, caminhando nele, nos levantando, crendo nele, confiando no seu poder, na sua graça, nós vamos vencendo, irmãos. E temos que lidar com isso, então, dentro desse contexto todo do Evangelho, conforme lidar com essa pergunta 124, que é a pergunta anterior, assim. Então, se eu amo a Deus, Deus condena toda impureza, porque isso é mal. Eu estou fazendo uma breve revisão aqui, porque também nós vimos que na medida em que as pessoas elas se entregam à impureza sexual, elas se destroem e elas usam o outro como um instrumento do seu prazer, como objeto, destruindo também o outro. Então, tudo isso, irmãos, Deus condena, desonra a Deus, desonra a criação de Deus, a nossa humanidade. Nós não fomos feitos para isso. E, portanto, se Deus condena, nós devemos também detestar tudo que é impuro, toda sexualidade deturpada, tudo aquilo para o qual Deus não criou. E devemos viver vidas decentes e castas, quer sejamos casados ou solteiros, ou seja, dentro da nossa situação. Se nós somos casados, vida casta dentro do casamento. Se nós somos solteiros, vida casta na nossa solteirice. Vidas decentes diante de Deus, puras em Cristo Jesus. E nós podemos fazer isso, meus irmãos, pelo poder dele, pela graça dele. Vamos agora olhar, então, a pergunta 125, que é essa pergunta que vocês têm no programa. Eu quero ler com vocês esta pergunta, e ela trata de uma situação que é muito importante em relação a este mandamento, que diz assim, pergunta 125. Nesse mandamento, Deus proíbe apenas o adultério e pecados escandalosos semelhantes? Resposta: nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma. E Deus requer que nos conservemos puros e santos. É por isso que ele proíbe tudo que incita à falta de pureza sexual, quer sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos. Né? Então, veja, o que ele está falando aqui é o que Jesus falou no caso da mulher adúltera. Porque os religiosos hipócritas, eles tratam a questão sexual apenas como uma prática em si. Né? Então, é o adultério propriamente dito, ou é outro pecado, como coloca aqui o nosso catecismo, se Deus proíbe apenas o adultério e outros pecados escandalosos semelhantes, é a coisa escandalosa, é a coisa já, o ato propriamente dito. Então, será que Deus condena apenas estes atos propriamente, o adultério propriamente, quando o homem ou mulher traem o seu cônjuge, ou a fornicação, quando pessoas solteiras, elas
tem relação sexual, será que é só isso? Ou outros tipos de pecados sexuais? Será que o ato apenas que Deus condena, irmãos? Jesus disse para aqueles homens, corrigindo-os, que não, quando ele faz a pergunta: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ou seja, meus irmãos, Jesus está falando, entre outras coisas, na verdade, de que o pecado, todos os pecados, inclusive o pecado na área sexual, vem do coração, vem do nosso ser mais profundo, da sede da nossa alma, do nosso ser. É de lá que vem. Jesus disse que do coração vem os adultérios, vem os roubos, vem todas as corrupções da alma do homem. O apóstolo Paulo diz que nós temos a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, e de lá que vem todos os pecados. Jesus Cristo disse que o homem que olhar para uma mulher com uma intenção impura já adulterou com ela onde? No seu coração. Então existe o adultério não apenas no sentido, meus irmãos, ainda que o ato em si torna o adultério mais grave, e ele se agrava, evidentemente, com o ato, ou qualquer outro pecado sexual vai se agravar, vai ser um pecado, podemos dizer assim, maior, mais grave, mas o pecado não começa ali, ele começa muito antes. Ele começa no que nós podemos dizer assim, no potencial. Ele começa da onde vem o ato, que é o coração. E, portanto, quando Jesus diz para aqueles hipócritas, quem não tem pecado, Jesus está dizendo assim: investiguem o coração de vocês, a alma de vocês, e observem, entre outros pecados, mas especificamente esse pecado que vocês estão acusando a mulher, se não existe lá no coração de vocês o adultério. Se vocês não estão brincando com esse pecado no que diz respeito aos desejos, aos pensamentos, às conversas. E mais profundamente ainda, o coração. O coração na Bíblia é a sede do ser, né, do ser humano. E de lá vem todas as virtudes ou pecados. E é lá que o Senhor Deus tem que reinar. Mas o coração, ele está, devido à nossa pecaminosidade, à queda, ele está lá, o pecado está lá. E ele tem que ser mortificado, ele tem que ser dominado, desde o coração. Então, o que nós vamos falar agora, irmãos, é verdade, então, que Deus vai proibir apenas os pecados escandalosos? A resposta é não. Porque nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma. O nosso ser, todo ele, é um templo santo para Deus. E Deus requer que nos conservemos puros e santos na totalidade do nosso ser, corpo e alma. Então, eu quero ler com vocês aqui os versículos. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, para nós já irmos colocando na Escritura, né? Primeiro aos Coríntios, Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo 33. E diz assim: não vos... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E vou ler também, aproveitar logo, e ler Efésios 5,18. Não feche o Coríntios, tá? Mas vamos ler também o Efésios 5,18, que diz assim, aquele texto que eu citei há pouquinho. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução,
mas enchei-vos do Espírito Santo, do Espírito. E o catecismo, ele coloca assim, ele diz que nós somos, irmãos, templos do Espírito Santo, corpo e alma. E Deus requer que nos conservemos puros e santos. Quando ele fala isso, para nós entendermos melhor, nós temos que voltar lá para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, irmãos, existia o tabernáculo. E o tabernáculo, ele tinha as suas diversas partes, mas a parte principal era do Santos dos Santos, era a parte do Santíssimo Lugar. E nesse ambiente, onde ficava ali a Arca da Aliança, o propiciatório, nesse ambiente, o sumo sacerdote, ele só entrava uma vez por ano, no dia da expiação. Então, o tabernáculo, ele representava o quê? Ele representava a presença de Deus, Santíssima de Deus. Deus estabeleceu, então, os diversos sacrifícios, e esse dia especial, que era o dia da expiação, porque o povo não era puro, o povo era impuro. Então, o povo tinha que se purificar através desses sacrifícios para que Deus não os matasse. Porque já teve episódios, né? Vocês conhecem. Nadab e Abiú, por exemplo, né? Se eles foram oferecer, né? Fogo estranho, né? Nós temos estudado isso no livro de Números. E então aconteceram ali, ocorreram ali situações terríveis em que Deus matou os impuros, mostrando o seguinte: é perigoso o impuro estar na presença do Deus puro, santo. Então, como é que eles poderiam estar na presença de Deus? Através dos sacrifícios que simbolizavam Jesus Cristo, que viria, o sangue dele, purificador. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse tabernáculo, irmãos, ele era um lugar santíssimo, importantíssimo, em que não era qualquer pessoa que podia chegar lá. Deus separou uma tribo, e essa tribo, a tribo dos levitas, essa tribo ela era responsável pelo transporte do tabernáculo, montar e desmontar, cuidar, proteger, não deixar ninguém chegar perto, porque não podia. Era um lugar tão santo que era um lugar perigoso. Então, essa tribo, por exemplo, dentro dessa tribo tinha a família sacerdotal, a família de Arão, e que eles somente é que podiam lidar lá com o sacrifício propriamente, entrar nos lugares, fazer os sacrifícios. O sacerdote, como eu disse há pouquinho, entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar. Então, tinha uma seriedade muito grande. Por que tudo isso era muito sério? Porque Deus estava presente. E Deus é puro, santíssimo. Então, preste bem atenção nisso. Agora, a Bíblia diz que não existe mais templo nem tabernáculo. Vamos lembrar de João, capítulo 4. Lembra que a mulher samaritana fez a pergunta para Jesus, né? Onde se deve adorar? Ela queria saber isso. Aí Jesus disse, mulher, lugar não importa mais, nem em Jerusalém, nem em Gerizim, nenhum lugar importa mais. O que importa é o quê? Que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Deus veio habitar conosco. Então, por exemplo, aqui ele está presente pelo seu Espírito puríssimo, santíssimo, no nosso coração, na nossa alma. Por isso que a Bíblia vai dizer agora, a igreja é edifício de Deus, é o templo do Senhor, e nós, individualmente, a Escritura vai afirmar que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. E é isso que a confissão, o catecismo, perdão, ele está chamando a atenção, que nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma. Então, lembrando de tudo o que o Antigo Testamento nos ensina, de que Deus é puro, e de que onde ele habita, habita a pureza. Então, não é apenas o ato do adultério. O ato do adultério, lembra que Paulo diz também que o pecado sexual, ele é feito com o quê? Com o corpo. E que por isso profana o corpo, que é templo do Espírito Santo. O adultério é já vamos dizer assim, é a finalização desta impureza.
é a manifestação prática desta impureza. Mas essa impureza vem do coração, vem dos desejos, vem dos pensamentos, vem das conversas, vem daquilo que a pessoa nutre. É como uma semeadura. Ela vai semeando no seu coração aquela semente do adultério, a semente da impureza. Então, quando se manifesta, é tão somente a manifestação daquilo que já está no corpo e na alma. Ora, meus irmãos, e é isso que o catecismo, estou falando com o Santo, catecismo, ele coloca aqui para nós, por isso que ele destaca e diz assim, ora, vejam, e é por isso que eu lembrei lá do Antigo Testamento. Onde Deus habita, onde o Espírito Santo está, é o lugar que o templo dele é puro. E, portanto, não é apenas o ato, mas tudo aquilo que faz parte do ser, está operando no ser, corpo e alma, que é o templo do Espírito, que precisa ser purificado, porque Deus é puro, e Deus habita ali, e Deus fez daquela pessoa o seu templo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem peca com uma prostituta, ele comete o ato com este corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele profana o templo do Espírito Santo. E isso, aqui está. Nosso catecismo diz assim, nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. Então, nós temos que entender esta doutrina, esta verdade. Se Deus habita em nós, nós somos habitados por Ele, o Espírito Santo, nós somos, então, templo dele. Nós precisamos compreender que o ato, não somente o ato, mas aquilo que antecipa o ato, está trazendo impureza para esse templo, e por isso que o pecado, Deus vai dizer assim, não vai proibir apenas o adultério ou qualquer pecado escandaloso, já na sua questão externa, prática, mas tudo aquilo que antecipa e que é nutrido neste corpo e nesta alma, neste templo, que precisam ser purificados. Por isso que aquilo já é o adultério. A impureza já começa antes do adultério, antes da prática. A impureza já começa em tudo aquilo que vai afetar esta alma e este corpo, desde o coração. Então, por isso que o apóstolo Paulo, ele vai colocar essas duas coisas para nós, que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Irmãos, se vocês tiverem alguma pergunta, em qualquer momento, façam, se for alguma dúvida, tá bom? Pode fazer. Mas veja o que ele diz no versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele está falando aqui, olha, tome cuidado com a sua comunhão, tome cuidado com quem você tem comunhão, tome cuidado com quem você se deixa influenciar. Tome cuidado, porque isso corrompe os bons costumes. Isso vai fazer com que você seja afetado. Meus irmãos, a nossa vida, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós nos acostumamos a fazer, seja virtuoso, seja vicioso, né? Nós aprendemos isso, né? Virtude, aquilo que é bom, vício, aquilo que é mal. E nós sabemos que nós podemos nos tornar virtuosos, praticantes e crescendo em virtudes, no fruto do Espírito, naquilo que é bom, mas nós podemos também nos tornar viciados. Mas isso vem de um processo que envolve comunhão, que envolve relações e que podem me afetar, me corromper e operar de uma tal maneira que eu passe a praticar coisas erradas. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é, olhe, cuide para que você seja puro, inclusive cuide da comunhão, cuide das amizades, cuide das conversas, cuide de tudo aquilo
no sentido, aquilo que você conversa, ou as pessoas com quem você tem comunhão, as relações que você tem, estão purificando a tua alma e o teu coração, ou estão corrompendo os bons costumes? Esse é o ponto, tá? Agora, quando ele fala aqui em Efésios, olhando para Efésios agora, em que ele diz aqui, no capítulo 5, no versículo 18, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele está pondo aqui para nós, meus irmãos, o perigo do vinho, né? E ele está dizendo assim, olha, o vinho em si não é pecado. E a Bíblia não está dizendo que o vinho é pecado, mas ela está dizendo assim, o vinho, se ele começa a te dominar, como também as conversas e a comunhão não é pecado em si, mas se aquilo te corrompe porque é mal, então tome cuidado. Mesma coisa é o vinho ou qualquer outra prática. Veja, o Espírito Santo, ele vai te enchendo, ele vai te fortalecendo, ele vai te fazendo te edificando espiritualmente, mas o vinho, tome cuidado com ele, porque ele pode te embriagar. E quando ele te embriaga, o que acontece? Aquela substância, ela vai afetar o teu corpo, ela vai te dominar, e ela vai te destruir, vai virar um senhor para ti. Então, no caso da conversação, você estará sendo corrompido nos seus bons costumes. E no caso do vinho, você estará se destruindo, o seu corpo e a sua alma estará sendo afetada, o seu ser estará sendo afetado. Se você fizer isso, o que você estará fazendo então? Você estará pecando contra o quê? O templo do Espírito Santo. Vocês entenderam a conexão que está sendo dito aqui? Por isso que esses textos estão aqui. Porque, meus irmãos, não é apenas o ato em si, mas é aquilo que eu poderia chamar de processo. Aquilo que nós podemos chamar do que está acontecendo na alma e no corpo. Então, eu vou dar uma ilustração aqui para vocês. O povo hoje gosta muito de academia, né? E o que acontece na academia? O que as pessoas fazem na academia? Exercício. E esses exercícios são para quê? Pode falar, irmão. É que vocês falem para a gente. Ai, irmão, eu estava olhando para ali, irmão. Sim, diga, irmão. Mas me diga uma coisa, irmã Edna e os demais irmãos. Por que a pessoa tem que ir sempre? Sim. Puxa. Sim, diga, irmão. Tá. Exercício. Isso. Uhum. E assim também, né, uma caminhada, né, qualquer exercício, né? Então, vocês querem falar mais alguma coisa? O povo aí que vai em academia, quer falar? Né? Mas assim, irmãos, é exercício. É você treinar o músculo, não é isso? Treinar o corpo. E você, então, vai se tornando mais preparado para aquele exercício. Não é isso? É assim? Então, o que é isso, irmãos? É um processo. Processo. Então, quando a palavra de Deus diz assim, olha, cuidado com o vinho que ele embriaga. Bom, mas o vinho embriaga logo? As pessoas se tornam alcoólatras rapidinho, assim, na primeira vez, né? E já se tornam viciadas? Ou, normalmente, o que é? Não é um processo? Não é um processo? A mesma coisa é a conversação. A conversação, a comunhão é um processo. Ela vai o quê? Ela vai corrompendo os bons costumes. Então, é um processo. Preste atenção. Nós temos corpo e alma. Nós temos uma parte, né? Nós somos uma unidade de matéria e espírito. E
nós precisamos purificar este templo e não corrompê-lo, e não fazê-lo uma habitação de impureza, inclusive sexual. Então, quando a pessoa vai crescendo em pureza na área sexual, pelo poder do Espírito Santo, em que aquele templo ele está sendo purificado, porque Deus é puro e santo. É um processo da santificação. E é um processo mesmo, em que a pessoa ela vai se aproximando de Cristo, ela vai deixando todas as coisas que são prejudiciais. Jesus Cristo falou numa linguagem de radicalidade: se teu olho te faz pecar, arranca-o, né? Não quer dizer arrancar literalmente o olho, ninguém faça isso, mas isso significa um processo que você vai sendo ali, você é radical para que nada te domine. Mas vamos percebendo, meus irmãos, essas coisas, e agora vamos para a outra parte da resposta. Acompanhe comigo a pergunta 125 e a resposta. Então diz assim: nós somos templo do Espírito Santo, corpo e alma, e Deus requer que nos conservemos puros e santos. Então o ponto aqui é, já que eu sou templo do Espírito, a impureza não deve estar lá, mas eu devo me conservar puro. Só que eu chamo a atenção dos irmãos, pelos textos que nós observamos, desse processo. Agora, continua assim, dentro desse raciocínio, continua o catecismo falando da seguinte forma: é por isso que ele proíbe tudo que incita a falta de pureza sexual. Agora, entramos numa nova questão, mais explicada, que tem relação com os textos que nós lemos, aquilo que incita à impureza sexual. Paulo diz: as más conversações corrompem. Paulo diz que o vinho, ele causa dissolução. Então, é um exemplo nas Escrituras do seguinte: tudo aquilo que me incita, que me leva num processo de impureza, que me leva mais e mais à impureza, eu devo me afastar. Aí ele coloca que esta impureza pode ser, a última parte agora, em ações, em olhares, em conversas, em pensamentos, em desejos. Vamos pensar aqui rapidamente em ações, em olhares, em conversas, em pensamentos ou desejos. Eu vou ler tudo isso aqui para a gente pegar direito. Diz assim: é por isso que ele proíbe tudo que incita a falta de pureza sexual, seja em ações, tudo que incita em ações, tudo que incita em olhares, tudo que incita em conversas, tudo que incita em desejos. Tudo que incita a falta de pureza sexual. No sentido, meus irmãos, de que, então, nós temos duas situações aqui que eu gostaria de sugerir para interpretarmos essas palavras. Aquilo que me incitar a estas coisas e aquilo que me levar a este tipo de impureza nestas coisas, sejam ações, olhares, conversas, pensamentos ou desejos, deve ser proibido. Vamos ver os textos aqui para nós pegarmos a ideia melhor? Vamos ver agora. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 29. Vamos lá. Mateus capítulo 5, Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 29. Mateus 5, 27. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Vamos parar por aqui um pouquinho. Veja que
A impureza não está no adultério somente. O adultério somente é o ato. Mas a impureza, segundo Jesus, está onde? Na cobiça, no desejo. Que está onde? Que vem da onde? Do coração. Então, veja aqui, que Jesus está falando do templo do Espírito Santo, e que este templo do Espírito Santo, ele deve ser conservado puro em relação ao desejo. Então, um homem, pelo poder do Espírito Santo, deve cuidar da questão do adultério desde o desejo, para que isso não venha, e ali já é o adultério no coração. Homem e mulher, vamos agora aplicar para todos, homem e mulher, porque existe também uma relação aqui entre homem e mulher, de forma que o processo da cobiça envolve ambos. Envolve a ambos. De forma que ambos estão envolvidos nisso. Ambos podem cair neste processo da impureza. Portanto, não é só para o homem, entende? Não é que a palavra de Deus esteja dizendo aqui, olha, só o homem que peca no coração em relação ao adultério. Não, a mulher também peca. Porque ali estão envolvidos os dois, dentro de um processo que envolve desejo. De forma que o homem peca ao olhar para uma mulher com desejo, com cobiça, mas também a mulher, se porventura, em algum sentido, de alguma forma, ela quer despertar isso, e ela também está sendo levada a isso, nesse desejo no seu coração, também, antes que o adultério aconteça, ela também já peca. De forma que ambos podem estar envolvidos naquele processo do desejo da cobiça. Um cobiçando e a outra, no caso, né, desejando essa cobiça. Vamos colocar assim. E também cobiçando. De maneira, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo agora propõe uma questão radical, que está no versículo 29. Tá? Eu vou ler com vocês os 3 versículos, para que vocês possam perceber que o Senhor Jesus Cristo faz assim. Primeiro ele diz assim, olha, vocês sabem o que diz a lei, não cometerás adultério. Eu vou dar para vocês, em segundo lugar, o que a lei realmente trata. Em terceiro lugar, eu vou dar a cura, para vocês não caírem nisso. Vamos lá, vamos pensar assim. Veja, versículo 29, o que a lei diz? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Versículo 28, a explicação da lei. Eu, porém, vos digo, ele diz, eu, porém, vos digo, porque os antigos interpretavam muitas vezes que era só o ato. Aí Jesus diz, não, essa não é a verdadeira interpretação da lei, mas o pecado, a lei trata do coração. Então diz assim, eu, porém, vos digo, versículo 28, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ok, temos aqui, então, a explicação de Jesus Cristo sobre o que é a interpretação correta deste mandamento. Agora, no versículo 29, ele vai fazer a aplicação. Ele diz assim, portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui Jesus, então, propõe uma radicalidade. Ele diz assim, olha, se um homem, ao olhar, veja o versículo 28, um homem que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração adultério, o homem que olhar, portanto, que ele arranque o olho. Agora, vamos pensar aqui, Jesus está falando de arrancar mesmo o olho? Claro que não, isso é loucura, é absurdo. É uma linguagem de ilustração. Vou colocar assim da maneira mais simples. Jesus está ilustrando o processo. Jesus está dizendo assim, olha, preste bem atenção. Tudo aquilo
que fizer você olhar, e incitar o olhar, e provocar você a fazer isso, arranque da sua vida. Arranque da sua vida. E, por amor a Jesus, por amor à pureza, porque você ama Cristo, não deixa o olho ficar lá no objeto do desejo. Não deixa a mão, ele fala também de arrancar a mão. A mão, praticar aquilo, o olho olhar para aquilo. Arranca, seja radical. Eu vou dar um exemplo aqui, irmãos, de forma prática. Um homem e uma mulher, eles são casados. Ou um deles é casado. E eles estão num ambiente em que eles convivem. Veja o que o catecismo diz. Ações, olhares, conversas, pensamentos, desejos. Antes de que chegue a cometer adultério este homem, esta mulher, antes que ele ou ela traiam o seu cônjuge, existe o quê, irmãos? Um processo. E o que Jesus está dizendo é: arranca o olho, ou seja, seja radical e diga: não farei isso, vou precisar arrancar o olho, vou arrancar. Ou seja, irmãos, eu não permitirei que uma ação que me incite a isso continue. Que um olhar que me incite a isso continue. Que uma conversa que me incite a isso continue. Porque assim eu não vou estar nutrindo também pensamentos e desejos. Vocês estão entendendo? Então, homem ou uma mulher, uma coisa tão inocente, uma conversa, um diálogo, mas ali se começa a surgir algo que não é conforme a pureza do templo do quê? Do Espírito Santo. Pode ser um toque, pode ser um olhar, pode ser uma conversa, pode ser uma insinuação, pode ser uma palavra. Ali, meus irmãos, deve ser cortado imediatamente, porque o adultério não começa lá no final, ele começa muito antes aqui. Então, o que o Senhor está dizendo é: arranque o olho. Pode ser também em relação, aqui eu dei só uma aplicação, mas isso você aplica ao que você vê, ao que você assiste na televisão, ao que você assiste, acompanha na internet, ao que você lê, as conversas que você tem, com quem você tem, tudo aquilo que tende a te prejudicar nesta área, a te a entrar, a fazer com que você entre num processo em que finalmente vai chegar lá, né? Ou mesmo que não chegue, mas já começa a habitar no teu coração esta impureza, corte. Talvez tenha que se afastar de uma relação. As más conversações corrompem os bons costumes, então deixe essa relação. Se ela está trazendo isso, se ela só está te trazendo isso, se não há benefício real e concreto naquilo. Porque, meus irmãos, não nos iludamos. Eu quero deixar aqui este alerta. Se esta radicalidade não for, conforme o Senhor Jesus Cristo diz, se não for cortada, poderíamos até usar, né? Cortar o mal pela raiz. Se essa planta não for cortada, ela vai florescendo. E ela vai dominando. E é por isso que muitos têm caído em graves pecados. Conversas na internet, diálogos, tudo isso. Troca de mensagem, comentários em fotos. Tudo isso nós temos que tomar cautela quanto ao nosso coração, quanto àquilo que nós estamos fazendo, quanto àquilo que nós estamos propondo, né? Que ali
já começa alguma coisa que não é pura, que não é conforme a vontade de Deus, não é conforme a vontade do Senhor. Vamos ler os outros textos, irmão? O tempo ali está passando. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. Diz a Escritura: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Daqui a pouco para finalizar, eu quero voltar a esse texto aqui, para dar para vocês a motivação para essa fuga. Mas agora eu quero enfatizar. Veja, Jesus diz lá, é uma linguagem de radicalidade, de cortar pela raiz. Jesus diz lá, corta, tira o teu olho, corta a tua mão. Aqui o apóstolo Paulo diz, foge. Vocês lembram quando a mulher esqueci o nome, a mulher que tentou José, lá, Potifar, mulher de Potifar, mulher de Potifar. A mulher de Potifar tentou José. O que José fez por último? Fugiu. Foi radical. Então, Paulo está dizendo aqui, foge. Não brinque com esse pecado. Irmãos, esse pecado, ele é extremamente perigoso, rápido, dominador, viciante. É do nosso corpo, meus irmãos. É do nosso corpo. Nós fomos criados seres sexuais, só que nós fomos corrompidos. Então, isso rapidamente. Então, isso envolve as relações pré-casamento. Certo? Então, todas as relações que eu falo para vocês, jovens aqui, cuidado. Né? Foge da fornicação. Ele coloca aqui. Eu vou ler um outro versículo, depois a gente volta para cá para encerrar, para mostrar para vocês a motivação que o apóstolo Paulo dá. Tá bom? Vamos ler então, para finalizar, e depois nós voltamos. Não feche então Coríntios, Efésios 5, 3 e 4. Efésios 5, 3 e 4. Que diz a palavra do Senhor assim. Efésios 5, 3 e 4. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém mais ações de graça. Vou ler de novo, tá? Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, eu quero destacar aqui, nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. Então, vamos pensar aqui, vamos imaginar aqui um quadro, Jesus diz assim, tire o olho e corte a mão. Paulo diz aqui, foge da fornicação. Perceba a linguagem da radicalidade, corta pela raiz. E agora Paulo diz aqui, nem se nomeie entre vós. Por quê? Porque se eu não sou radical, o olho vai cobiçar, a mão vai praticar. Se eu não fujo, a impureza me pega. Se eu nomeio, se eu fico falando daquilo, se eu fico fazendo piadinha com isso, e fico ouvindo coisas sobre isso, e trato isso sem certo cuidado, fico falando disso, eu gosto de ouvir o que as pessoas estão falando sobre isso, a impureza me pega. Irmãos, é uma linguagem da radicalidade, vocês estão entendendo? É uma linguagem que diz assim, olha, não toquem nisso, corram disso, fujam disso, porque esse é um pecado que ele começa nesse processo, e ele vai corrompendo o templo do Espírito, ele vai dominando o seu corpo, a sua alma, como vinho que vai
te corrompendo, te destruindo. O que você deve fazer? Enchei-vos do Espírito, que é o oposto disso. Mas eu quero encerrar com a motivação bíblica. Cristo, o Evangelho. Vamos olhar aqui, então, para 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 em diante. Eu encerro com a motivação do Evangelho, em que a palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual é a motivação? É a consciência de que eu fui comprado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, a radicalidade, se for radicalidade pela radicalidade, é moralismo, não adianta nada, não vai adiantar, viu? Se for só uma determinação moralista, isso apenas vai encobrir, mas não vai resolver no sentido de agradar a Deus, no sentido de purificar. Nós temos que lembrar que quem habita em nós é o Espírito Santo. E nós somos templo. Mas por que nós somos templo? Aliás, se nós somos templo, significa que Deus habita em mim, o Espírito proveniente de mim. Mas por que ele habita em mim? Porque eu não sou de mim mesmo, eu sou dele. E por que eu sou dele? Versículo 20. Porque eu fui comprado por bom preço, o sangue de Jesus. E eu fui comprado para glorificar a ele. Pois a Deus no meu corpo e na minha alma, porque eu pertenço a Deus. Qual é a motivação? É eu lembrar que Jesus Cristo morreu por mim, para me fazer não objeto da impureza, mas um objeto da habitação dele, me purificando, para que eu viva para a glória dele. Qual é a motivação, meus irmãos? Portanto, guarde bem isso, por favor. É a gratidão, é o amor a Deus, é a consciência de que eu sou agora dele e de que devo viver para a sua glória, para o seu louvor. Olhar para a cruz e dizer assim, eu fui comprado, então eu não vou deixar que isso me domine. E quando eu faço isso, vem o Espírito Santo, andar em espírito e não satisfazer os desejos da carne, e ele me dá poder para que eu me purifique. Então, quando vem alguém interessante, ou uma imagem, ou uma conversa, qualquer coisa assim, que tenda a despertar em mim o que não é de Deus, o que não é puro, o que não é bom, Paulo está dizendo, lembrem, naquele momento, que vocês foram comprados por Jesus, não para isso, mas para ser o templo dele. Naquela hora, meu irmão, por amor a Cristo, e em Cristo, no poder dele, fuja. Saia disso. Corra disso. Porque você ama o Senhor. Amém? Então, eu queria deixar isso para vocês. Você medite. E qualquer dúvida, meus queridos irmãos, qualquer dificuldade, por favor, não deixe de conversar comigo. Digo a vocês mesmo, até se alguém quiser conversar privadamente, venham e vamos tratar dessas questões dentro do Evangelho, tá bom? Que Deus, irmãos, nos guarde, que o Senhor nos dê poder para nós vivermos uma vida pura nesta área e glorificarmos o Senhor. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Amado Senhor, Senhor da glória, muito obrigado, porque nós pudemos, Senhor nosso Deus, nesta manhã, meditar nestes assuntos tão importantes
e na vontade do Senhor para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa pureza. Senhor nosso Deus, abençoa cada irmão querido, cada irmã querida, cada um de nós, jovens e os mais velhos. Abençoa os que estão ouvindo a transmissão. Senhor nosso Deus, que pela obra do Seu Espírito Santo no Evangelho, como o Senhor fez com aquela mulher adúltera, Senhor, que o Senhor a libertou. Oramos e pedimos que nenhuma impureza nos domine, Senhor, domine os nossos irmãos e irmãs. Ao contrário, que em Cristo Jesus, por amor a Ele, no poder do Seu Espírito, em gratidão a Ele, nós exerçamos essa radicalidade. Nós venhamos, Senhor nosso Deus, nos afastar de tudo que não seja, Senhor, que não seja puro, exercendo então, Senhor, aquilo que a palavra de Deus diz aqui, arrancando o olho, fugindo e não nomeando, não tratando de nada daquilo que desperte a impureza, mas nos purificando mais e mais em Jesus. Da vitória, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, manifesta essa pureza nos nossos corações mais e mais para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos encerrar aqui, meus irmãos. Eu convido vocês a abrirem agora em Daniel. Vou encerrar aqui a transmissão. Nós vamos continuar. Deus abençoe os irmãos que estiverem acompanhando pela internet.